Graça e paz, louvado seja o Senhor Jesus, minha irmã querida, pela sua vida, e louvado seja o Senhor Jesus, meu irmão querido, pela sua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e por esse dia 17 de maio, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares, porque cremos na transformação poderosa do Espírito Santo de Deus em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor transformou a água em vinho, não vou me cansar de repetir, o Senhor vai transformar o coração de todos os nossos familiares em nome do Senhor Jesus. Porque o único que não tem mais essa chance de transformação é o diabo. Os nossos familiares terão sim em nome do Senhor Jesus. Assim como a luz de Deus, o poder do Senhor Jesus alcançou a nossa vida, vai alcançar sim a vida de cada um dos nossos familiares. Por mais que você considere cada um deles perdido, o Senhor vai alcançar, em nome do Senhor Jesus. Cada vez que você olhar para o coração de um deles e falar assim, o coração dele está endurecido, o Senhor vai fortalecer o seu coração cada vez mais. E você vai dizer, Senhor, fortalece meu coração. Porque em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor vai criar situações para que o coração do meu familiar, do meu filho, do meu esposo, seja quebrantado em nome do Senhor Jesus. E ele vai se converter. Porque o que está em jogo, minha irmã e meu irmão, é a salvação. É a salvação. Isso é o mais importante. É o mais importante. Então, quando você vê alguma coisa acontecendo, que às vezes parece que está ficando tudo ruim, não se atemorize o seu coração, diga, o Senhor está trabalhando ao meu favor, o Senhor está trabalhando ao meu favor, o Senhor está trabalhando em favor dos meus familiares, para que eles se convertam em Cristo Jesus, a Cristo Jesus, para que eles sejam salvos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos continuar aqui meditando sobre o livro de Êxodo, né? E depois que Moisés teve aquela conversa com o Senhor, né? Ontem nós falamos sobre Moisés se menosprezando diante de Deus, né? E Deus injetando nele ânimo, até porque ele trouxe a ira do Senhor sobre ele, né? Porque o Senhor não gosta que nós ficamos nos menosprezando, porque se o Senhor nos escolheu, é nós que temos que ir. Pela fé nós temos que aceitar essa escolha do Senhor e seguir em frente, porque pela fé que nós caminhamos, não é pelas nossas competências, é pela fé de que somos os escolhidos do Senhor, porque temos um chamado, para um bom propósito, para executar um bom propósito, e os propósitos do Senhor para nós são sempre bons, perfeitos, agradáveis, em nome do Senhor Jesus. E lá no versículo 18, do capítulo 4, diz assim, depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse, preciso voltar ao Egito para ver os meus parentes, para ver se os meus parentes ainda vivem. E Jetro respondeu, vá em paz. Segundo os comentaristas da Torá, meu irmão e minha irmã, Moisés ele tinha se responsabilizado em ficar com seu sogro, em morar ali com ele, em cuidar das cabras dele, das ovelhas. Então é claro que ele tinha que, para ele poder sair dali de Midian, ele tinha que pedir autorização do seu sogro. Pessoas responsáveis são assim, Elas pedem permissão. Não é porque Deus falou com você que você vai sair assim, largar o emprego assim, deixar seu patrão na mão, não. Você tem que ir lá, você tem que pedir permissão, você tem que negociar. Nós temos que ser pessoas responsáveis, nós temos que ter compromissos uns com os outros, A nossa palavra, uma palavra que nós damos, ela tem que ser honrada, E foi isso que Moisés fez, por isso que ele pediu permissão para Jetro, Então, Jetro disse para ele, vá em paz, porque realmente quando nós estamos na dispensação do Senhor, ninguém pode nos impedir de fazer nada, Então Jetro concordou com ele e ele foi. Então, continuando, vamos aqui. No 19 diz assim, ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian, volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados no jumento e partiu de volta ao Egito, e levava na mão a vara de Deus. E disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração
coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho. E eu já disse a você que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas se você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Se você não quiser deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Então, assim, veja que o coração de Faraó, quando fala que Deus endureceu o coração de Faraó, Faraó tinha um coração mau. Deus deu o livre-arbítrio para os homens. Não é que Deus endureceu o coração de Faraó, mas Deus já sabia de antemão que o coração dele era duro, o coração dele era mau, né? E com livre-arbítrio, Deus não age no nosso livre-arbítrio. Pelo contrário, Deus cria situações para que com o nosso livre-arbítrio a gente decida ou se quebrantar ou não, né? Ou se quebrantar ou não. Só acontece que todas aquelas tragédias que foram criadas, todas aquelas pragas, com tudo aquilo ali, o coração de Faraó só se endureceu cada vez mais. E Deus já sabia disso, que o coração dele só iria endurecer, né? Lá em Apocalipse 16, capítulo 16, no versículo 8, diz que quando o quarto anjo derramar sua taça sobre o sol, pessoas vão ser queimadas na terra. E essas pessoas, em vez de se arrepender dos seus pecados, né, das suas prostituições, das suas imoralidades, elas vão amaldiçoar o nome do Senhor, né? Então, assim, Deus, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. O que ele faz? Ele cria situações, né, para que o coração da gente se quebrante. Só acontece que tem pessoas que, em vez de o coração delas se quebrantar, o coração delas só se endurece cada vez mais. Só se endurece cada vez mais. E Deus sabe disso, mas mesmo assim Deus não vai deixar de criar situações. É como se fosse cercando a pessoa. Olha, eu estou te dando oportunidades para que você se arrependa, né? E Deus deu oportunidades, mas Faraó se endureceu cada vez mais. Você vê que se você vai caminhar aqui comigo, você vê que tinha situações dele se quebrantar e ele não se quebrantava. E tem pessoas que por muito menos elas se quebrantam, né? Então vamos continuar. E aí no 24, numa hospedaria ao longo do caminho, aí Moisés sai junto com, ele pega Zípora, né, a esposa, e os 2 filhos e sai, né, vai embora da casa de Jetro. E numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor vai ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés, né, e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse ao marido, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor deixou. Então dizem que quando ela disse com o filho assim, diz os rabinos que ela diz assim para os filhos comentaristas da Torá: tu ias ser culpado da morte de meu esposo, tu ias ser o causador da sua morte, né? Quando ela cortou o filho. Porque Zípora entendeu que era por causa da circuncisão. Moisés, olha para você ver, Moisés era descendente de Abraão, né? Ele era descendente de Abraão, ele era hebreu, descendente de Abraão. Abraão que tinha uma aliança com Deus. E qual que era a aliança eterna do povo hebreu com Deus? A circuncisão, né? A circuncisão era a marca da aliança do povo de Israel com Deus. Lá em Gênesis 17:14, diz que aquele que não se circuncidasse, essa alma estava cortada dos filhos de Israel. Só acontece que Moisés ali no deserto de Midian, ele tinha se esquecido disso, minha irmã. Ele tinha se esquecido que ele tinha uma aliança eterna com o Senhor, que ele fazia parte do povo que tinha uma aliança eterna com o Senhor. E por isso, a ira de Deus precisou aparecer para ele e lembrá-lo disso, que ele estava fora da ordem de Deus. Como que ele ia libertar aquele povo? Como que ele ia libertar o povo hebreu, o povo de Israel, se ele estava fora da ordem de Deus? Se ele estava em desordem, como? Né?
São as nossas atitudes que revelam, né, que revelam para o Senhor o quanto nós estamos afastados dele. São as nossas atitudes. Às vezes, minha irmã, você fala, não, eu não estou afastada de Deus, não. Eu estou muito bem com o Senhor. Mas você está indo na igreja? Não, não está. Você está orando? Não. Você tem uma vida de oração? Não. Você tem uma vida de estudo da palavra? Não. Você tem comunhão com os santos? Quem são seus amigos? São crentes? Não. Você medita na palavra? Não. Você jejua? Não. Você ouve louvor? Não. Você estuda? Você tira as suas horas para estudar? Não. Você frequenta algum grupo de oração? Não. Então, essas atitudes revelam se você está próximo de Deus ou afastado do Senhor. E você insiste em dizer que você não está afastado do Senhor. Você insiste em dizer. Então Moisés estava vindo para libertar o povo, mas o comportamento dele, o comportamento que ele teve com o filho dele, revelou quanto que ele já tinha riscado da vida dele, que ele não queria ser povo de Israel, que ele não queria mais ser povo, fazer parte do povo de Israel, mas não queria fazer parte do povo hebreu, porque ele não tinha circuncidado o filho dele. Mas a mulher dele percebeu isso e foi lá e circuncidou o filho. E por isso Moisés não morreu. Moisés não morreu. A ira de Deus se afastou sobre ele. A mulher dele teve essa inteligência espiritual. Então, minha irmã e meu irmão, aprende a julgar as suas atitudes. Às vezes você não quer admitir. Às vezes você ouve uma pregação como esta, ou uma pregação de algum pastor, uma exortação de algum pastor, de algum profeta, e você não quer admitir, falar, que isso? Não, eu estou muito bem com o Senhor, estou muito bem assim. Mas são as suas atitudes que estão revelando o quanto você está próximo do Senhor ou afastado dele. A circuncisão para o povo hebreu era o sinal da aliança eterna. Era o sinal. Quem não fosse circuncidado estava riscado do povo de Israel. E Moisés, ele estava riscando toda a sua descendência. Ele estava riscando, ele estava afastado, porque ele não queria aquilo para a descendência dele. Ele não queria essa aliança para a descendência dele. Ele não circuncidou os seus filhos. Ele não circuncidou os seus filhos. Ele era circuncidado. Ele vinha de uma descendência toda circuncidada, mas ele não circuncidou os seus filhos. Mas ainda bem que a sua esposa percebeu. Ainda bem que a sua esposa percebeu e colocou ele dentro da ordem de Deus. Dentro da ordem de Deus. Nós temos que entrar dentro da ordem de Deus. Não importa onde você está. Não espere igreja, não espere pastor para te colocar na ordem. Onde você estiver, você é igreja. Você é povo de Deus. Você é povo de Deus e você não pode esquecer disso. Você está num país, eu não tenho igreja aqui para me congregar, mas você tem internet, você tem a palavra de Deus. Onde você está, você é sacerdote do Senhor. Você é sacerdote do Senhor, você é profeta, você profetiza do Senhor. Você tem que ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com a palavra, uma vida de entendimento, uma vida de leitura. Uma vida de jejum, uma vida de oração. Você tem que ter tempo para as coisas do Senhor. Onde você estiver, você é igreja. A sua casa tem que ser uma casa de oração. A menos que a casa não seja sua. Mas se você estiver dentro da casa de seus pais, se você estiver dentro da casa dos outros, você tem que dedicar um tempinho para você. Você tem que separar um cantinho para você. Um momento em que você ora, um momento que você jejua, um momento que você estuda a palavra. É possível sim. Enquanto somos livres, nós temos que dedicar esse tempo ao Senhor. Nós temos que lembrar o tempo todo que nós somos igreja, que nós somos povo de Deus. Nós não podemos esquecer, porque senão a ira do Senhor vai nos lembrar. Vai nos lembrar a qualquer hora que nós somos povo de Deus. Que nós temos a marca de Cristo sobre nós. Amém? Então vamos orar. Hoje é jejum de quebra de fortalezas da Iqueçoria. Hoje é jejum de quebra de fortalezas. Então vamos orar mesmo, irmã. E orar com fé,
em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, te louvamos, Pai querido. Te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia, Pai querido. Te louvamos pelo teu amor, Pai querido. Te louvamos porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom, Pai querido. O Senhor afasta de nós todos os dias a tua ira, Pai querido. Todos os dias o Senhor afasta de nós a tua ira. A tua misericórdia, Pai, é a causa de nós não sermos consumidos, Pai querido. A tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, como diz a tua palavra. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, que o Senhor venha ter cada vez mais misericórdia das nossas vidas, Pai. Da minha vida e da vida de todos os irmãos que me seguem aqui, Pai, por esse relógio mundial de oração. Pela vida de todos que estão com o nome aqui arrolados nesse caderno, Pai querido. Pela vida de todos que estão me seguindo pelo Instagram, pelo YouTube, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha ter misericórdia dos nossos familiares. Que a cobertura dos teus anjos, Pai querido, esteja com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Guardando a nossa frente, a nossa retaguarda, a nossa direita, a nossa esquerda, em nome do Senhor Jesus. Que a cobertura dos teus anjos, Pai querido, venha tirar da nossa casa, dos nossos lares, toda desordem, Pai. Toda desordem, toda impureza, em nome do Senhor Jesus. Toda desordem, toda impureza, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de contaminação que entrou para dentro dos nossos lares. Que a cobertura dos teus anjos, Pai, venha destruir todas as fortalezas, Pai, de demônios, toda obra de feitiçaria, Pai, em nome do Senhor Jesus, que se levantou contra a nossa vida e contra a vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. Quebra, Pai, quebra pelo poder que há no nome santo de Jesus. Espírito Santo, transforma cada mente da nossa família, cada pessoa, cada homem, cada mulher que existe na nossa família. Transforma todos os homens, Pai, tira deles tudo aquilo que é mal, todo espírito de perversidade, todo espírito de violência, todo espírito de maldade, todo espírito de loucura, em nome do Senhor Jesus. Tira todo espírito de Jezabel, que esse espírito de Jezabel não prevaleça nem nas nossas vidas, nem nas nossas famílias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Santifica todos nós mulheres, Pai, em nome do Senhor Jesus. Faz de nós mulheres santas, mulheres honradas, mulheres dignas, Pai, mulheres tementes ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia de cada uma de nós, Pai, e nos fortalece, Senhor, nos fortalece a cada dia mais, para que nós podemos ter força para orar, para jejuar pelos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus, e nos dê sabedoria a cada dia mais, Pai, em nome do Senhor Jesus. E destrua, Pai, todo espírito, Pai, que vem como ave de rapina, Senhor, devorando tudo aquilo que o Senhor nos dá, Pai, querendo devorar tudo aquilo que o Senhor nos dá, devorando os bens, Pai, devorando as fortunas, devorando a saúde, Pai, devorando, Senhor, a amizade, Pai, devorando, Senhor, tudo aquilo de bom que entra nos nossos lares. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos trabalhar para colocar num saquetel furado, não, Pai. Tenha misericórdia, prospere toda a obra das nossas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Prospere esses meus irmãos, Pai querido, para que eles tenham condições de investir no teu reino. Abre porta para essas irmãs que estão procurando casa para morar, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu profetizo como igreja, Pai, que no futuro bem próximo elas serão donas dessas casas, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus da fortuna, é o Deus do ouro e da prata, o Deus da prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Abre portas de empregos, Pai querido. Abre portas de emprego. Todo devorador que está impedindo que essas portas sejam abertas, Pai, que seja cortado. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito devorador, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoa. Te pedimos como igreja, Pai. Te peço como igreja, abençoa a nação de Israel, Pai. Com miríades de anjos, Pai. Que haja paz em Jerusalém, Pai. Assim como profetizo que haverá paz nos nossos lares. Em nome do Senhor Jesus. Paz e fartura nos nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a nação brasileira, Pai. Abençoe os políticos, Pai, com sabedoria, com bondade, Pai, para que eles possam cada vez mais cuidar das causas justas, Pai, desse país, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia e nos cura, Pai, nos cura. Tira tudo aquilo, Senhor, que está devorando a nossa saúde, Pai, que está consumindo a nossa saúde, a saúde física, a saúde emocional. Dai-nos inteligência, Pai, inteligência para cada
cada um de nós, inteligência para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eles tenham inteligência, Senhor, para ganhar dinheiro, inteligência, Senhor, para te glorificar nessa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tende misericórdia, Pai querido. Tira todo espírito de loucura da nossa casa, Pai. Hare que suri de anáxiris, de miquessari de anáxiris, deia cássiro de anáxiris, de miquessari de anáxiris, deia cássiro de nuiabaquessari de anáxiris, de miquessari de anáxiris, haquessuri de anáxiris, de mi hanaxuri de anáxiris, deia paquessuri de anáxiris, de miquessari de anáxiris, de ni anaxuri de anáxiris. Quebra, destrona toda essa violência dos babilônios, Pai. Destrona em nome do Senhor Jesus, destrona, Pai. Coloca seus anjos, Pai, de prontidão, Pai, para nos defender as nossas famílias, Pai, em nome do Senhor Jesus, defender a nossa casa, defender tudo aquilo que nos pertence, em nome do Senhor Jesus, que teus anjos, Pai, guerreiros, Pai, em nome do Senhor Jesus, com espada de fogo reluzente, venha nos defender, em nome do Senhor Jesus, formando coluna de fogos, Pai, em volta da nossa casa, em volta por dentro e por fora, Pai, em volta da nossa família, em cada familiar nosso, Pai, onde estiver um familiar nosso, que colunas de fogo com seus anjos os cubra e os defenda, Pai, de toda a violência dos babilônios, Pai, em nome do Senhor Jesus. Haquessuri de anáceres, de miquetari anaxuri de anáceres. Defende, Pai, quebra essas fortalezas de demônios, Pai, de demônios da violência, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quebra, Pai, quebra pelo poder que há no nome de Jesus, Pai, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai. Livra, Pai, livra os nossos familiares, Pai, livra a nossa vida, Pai, nos guarda a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda, Pai. Ô Jesus, tende misericórdia, muda a nossa índole, Jesus, muda o nosso coração, nos faz parecido contigo, Jesus, parecido contigo. A tua palavra diz, Jesus, irai-vos, mas não pequeis, irai-vos, mas não pequeis. Jesus, nos faz cada vez mais semelhantes contigo, Jesus, cada vez mais semelhantes contigo, e nos ensina, Senhor, que nós temos uma aliança contigo, nós temos uma aliança contigo, Jesus. Nós somos povo do Senhor, que temos que agir como teu povo. Ensina as nossas atitudes a serem santas, cada vez mais parecidas, condizentes com o Senhor, porque somos tua igreja, Jesus, somos tua igreja e te amamos, Senhor, te amamos, Senhor, te amamos. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entre bendito de meu Pai seja a tua maior ambição, mas que até lá você se esforce todos os dias para que você e toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, tenho sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o sininho, ajude a compartilhar essa mensagem para que ela alcance mais vidas em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos sempre aqui, tá? Jejuando na segunda, na quarta e na sexta, coloque seu nome no caderno, coloque o seu motivo de oração, porque essa não é a única oração do dia, não é, essa já é a segunda, em nome do Senhor Jesus. Esse caderno hoje já foi apresentado para o Senhor, com todos os pedidos, em nome do Senhor Jesus. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja, em nome do Senhor Jesus, transforme toda a sua família, que é só o diabo que não tem chance de arrependimento, tá bom? Todos teremos. Um beijo e fiquem